Olá, que bom que você está empolgado, empolgada, acompanhando o programa A Verdade Revelada. No estudo de hoje, nós vamos estudar a Igreja no Apocalipse, tema muito atual e importantíssimo das Escrituras. Durante toda a história do pecado, nós encontramos o inimigo de Deus usando as mais diferentes estratégias para levar o povo de Deus ao engano e abandono da verdade. O bem e o mal lutam pelo domínio e controle de cada ser humano. Uma das mais poderosas mensagens do Apocalipse trata da esperança de que, em breve, todo esse mal terá fim. Amém? Para isso, Deus levantou sua igreja para cumprir a missão de levar a salvação às pessoas que aceitam a Cristo como Senhor de suas vidas. A Igreja de Deus é identificada através da Bíblia e das profecias do livro do Apocalipse. Veja o que este mesmo livro, no capítulo 12, verso 1, nos diz. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A linguagem do texto é simbólica, vocês já puderam ver. A Bíblia apresenta alguns símbolos como representação do povo fiel de Deus, e um desses símbolos é a figura da mulher. O sol representa a Cristo, conforme apresenta o Salmo 84, verso 11. A lua, que reflete a luz do sol, é representada pela Bíblia Sagrada, que forma a base de todos os ensinos da igreja. A coroa representa a vitória. Os vencedores são coroados e as 12 estrelas na cabeça representam o povo de Deus que forma a sua igreja aqui na terra. Que bonito, né? A própria Bíblia interpreta-se a si mesma. O povo vitorioso, os descendentes da mulher, são aqueles que obedecem aos mandamentos e têm o testemunho de Jesus, como nos apresenta Apocalipse 12, 17. No Jardim do Éden, o primeiro a ser criado, perfeito aqui na terra, logo após Adão e Eva terem cometido o pecado, eles tiveram que encontrar-se com Deus. Junto com o casal, estava o diabo que os havia seduzido e enganado. Deus disse à serpente, leia comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Essa é a primeira profecia da Bíblia. Quando Deus menciona aqui a expressão mulher, não estava apenas referindo-se a Eva, mas ao seu povo que seria inimigo de Lúcifer. Claro isso aí. Em Apocalipse 12, a mulher é símbolo da igreja pura. A Bíblia acrescenta um detalhe ao estado da mulher. Olha lá o que diz Apocalipse. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, verso 2. A gravidez, sem dúvida nenhuma, é uma referência à vinda do libertador da igreja, Jesus Cristo. O Salvador estava prometido desde o dia em que o pecado entrou neste mundo. O profeta Isaías profetizou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Na mesma cena onde a igreja verdadeira está, aparece o diabo. A Bíblia diz, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, versículo 3. E o dragão tem um objetivo em mente ao colocar-se diante da igreja, diz o Apocalipse. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, verso 4. Herodes decretou a morte de todas as crianças judias quando Jesus nasceu. E por trás desse decreto estava mais uma astúcia do inimigo
para que o filho não crescesse e cumprisse sua missão de salvação neste mundo. O plano só não deu certo porque José foi avisado por um anjo e eles fugiram para o Egito. E as tentativas de Satanás não pararam por aí. Jesus foi tentado a desviar-se de sua missão durante todos os seus 33 anos, enquanto esteve aqui na terra, principalmente durante os seus 3 anos de ministério e até a cruz. Da mesma maneira como o diabo tentou destruir o filho da mulher, ele trabalha hoje para destruir nossos filhos, a nossa família e a nossa vida. Lares divididos, filhos perdidos, sonhos estragados, pais desesperados. Tudo isso tem um autor, meu irmão, minha irmã. O dragão que tentou destruir a Cristo e acabar com a sua missão é o mesmo que hoje causa tanta dor e tragédia na vida dos seres humanos. A profecia bíblica vai recontando a história do passado para apresentar a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão no futuro. Jesus Cristo cumpriu a missão de salvação dos seres humanos. Mais uma vez, o diabo foi derrotado. O Apocalipse nos diz que, depois de cumprida a missão, Jesus foi arrebatado para Deus até o seu trono. Apocalipse 12, versículo 5. Mas, mesmo com a vitória consumada, o diabo não desistiu de seu plano de destruir a igreja de Deus. O capítulo 12 do livro do Apocalipse continua descrevendo a luta entre a igreja e o dragão. E no verso 6, a Bíblia nos apresenta: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Essa profecia fala de perseguição, e a história da igreja cristã registra um período escuro da humanidade, quando houve perseguições por causa da fé. Você está lembrado do estudo anterior? Dos 1260 dias, anos? Isso mesmo. A política e a religião se uniram. E nessa época, costumes de paganismo e doutrinas humanas começaram a entrar na igreja. A profecia indica que a verdadeira igreja de Deus não se entregaria às mentiras, mas teria que fugir para o deserto. Nesse período, os fiéis cristãos não podiam se reunir publicamente porque seriam mortos, evidentemente. O que provocou essa perseguição era a obediência que a igreja de Deus tinha à Bíblia. Lembre-se de que a mulher estava vestida de sol, que representa Jesus Cristo, e tinha debaixo dos seus pés a lua, que representa a palavra de Deus. E a igreja de Deus fundamenta os seus ensinos na Bíblia e não em tradições humanas. Em outras passagens, a Bíblia apresenta esse período, como já mencionei, 1260 anos, nos quais a igreja estaria refugiada. Apocalipse 11, 3 e capítulo 12, verso 6, fazem menção de 1260 dias. Apocalipse 11, 2 e 13, 5, o período registrado é de 42 meses, que multiplicados por 30 dias resultam em 1260 dias. Daniel 7, 25, 12, 7 e Apocalipse 12, 14 aparece a expressão tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que equivalem a 3 anos e meio. Isso corresponde a 42 meses, 1260 dias. Está dando para notar? Ao período no qual a igreja estaria refugiada, mais uma vez, devemos aplicar o princípio profético na contagem do tempo, quando um dia equivale a um ano, conforme Números 14, 34 e o livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 7. Não é nenhuma coincidência, mas existe na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa que começou em 538 com o edito do imperador de Roma Oriental Justiniano. Depois de derrotar os ostrogodos, povo germânico da Escandinávia, ele decretou que o bispo de Roma teria preeminência sobre os bispos de outras cidades pelo fato de Roma ser a capital do Império
e dominar o mundo político na época. A igreja, então, persegue aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Houve a chamada, eu já falei no estudo anterior, Santa Inquisição, que impedia as pessoas de lerem e estudarem a Bíblia. Isso acontecia para que as pessoas não percebessem os erros que estavam dentro da própria igreja. Instrumentos de tortura foram criados para infligir sofrimento àqueles que se recusavam a aceitar as falsas doutrinas de Roma. Nesse período, a Igreja de Deus precisou se retirar e buscar refúgio no deserto. Somente ali era possível viver de acordo com uma fé pura e genuína, encontrando proteção em refúgios espirituais. Esse período de perseguição acabou em 1798, exatamente 1260 anos depois de ter começado. O general napoleônico Berthier, a mando do seu próprio grande líder Napoleão Bonaparte, invadiu Roma e levou preso o bispo de Roma, que na ocasião era o Papa Pio VI. Nesse tempo, o diabo se escondeu atrás de uma igreja contaminada pelo erro para perseguir o povo sincero de Deus. Na profecia de Apocalipse 12, compreendemos que a igreja de Deus, embora perseguida, sempre existiu e continuaria existindo até a volta de Jesus. E é contra essa igreja que o diabo tem lançado todas as suas armas. A igreja final de Deus tem duas características fundamentadas segundo o livro do Apocalipse. Leia comigo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. A igreja de Deus verdadeira guarda os 10 mandamentos. A igreja de Deus tem o testemunho de Jesus, o qual, segundo o Apocalipse capítulo 19, verso 10, é o espírito da profecia. Nesse ponto da nossa série de estudos A Verdade Revelada, entendemos algumas coisas muito impactantes, esclarecedoras. Muitos cristãos guardam alguns dos mandamentos, mas esse comportamento não é o que caracteriza o povo de Deus na Bíblia. Tiago capítulo 2, por exemplo, versículo 10, nós lemos: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para Deus, ou são os 10 ou nenhum. Obedecer à lei é ser fiel aos 10 mandamentos. Se um cristão decidir ser fiel em apenas 9, para Deus é como se não obedecesse a nenhum. É isso mesmo. Quando o assunto é a lei, não existe meio termo. Quando Jesus esteve aqui, declarou em seu sermão do monte que não veio à terra para abolir a lei, nem sequer alterar seus detalhes. Mateus 5, 17 e 18. Não podemos demonstrar que realmente possuímos a fé de Jesus se nos opomos à observância da lei ou aceitamos a modificação de alguns de seus mandamentos. Há uma versão dos 10 mandamentos amplamente ensinada que difere dos mandamentos escritos em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Por exemplo, o mandamento que proíbe a adoração ou veneração de imagens de escultura foi removido. Você sabe disso? Além disso, o mandamento referente ao sábado, que é o quarto, foi alterado para o domingo. Aí, para manter o número total de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2, ambos tratando sobre a cobiça. A Igreja de Deus voltou do deserto após 1798, porque muitas verdades precisavam ser restauradas. Durante o período em que esteve no deserto, Deus levantou homens dedicados que buscavam a verdade e enfrentavam os falsos ensinos da igreja dominante. Muitos deles foram excomungados e assassinados pela Inquisição. Hoje, a Igreja de Deus trabalha para reparar as verdades divinas na humanidade. Essa igreja tem sua vitória assegurada pela Bíblia. O Apocalipse apresenta o segredo da vitória. Leia comigo. Eles, pois, o venceram
por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Somos salvos, amigo, amiga, pela fé. Não temos dúvidas quanto a isso. Fé na graça salvadora de Jesus Cristo. É Ele quem nos resgata. Na mesquita de Jerusalém, há uma inscrição muito interessante que diz: aquele que quer vir a mim deve primeiro tornar-se limpo. Maomé, um homem mortal, exigindo que outros homens mortais se purifiquem antes de se aproximarem dele. Cristo, de maneira diferente, nos convida a sermos purificados nele. Ele não nos limpa para que continuemos em rebelião, mas espera de nós fidelidade e lealdade. O historiador latino Suetônio conta a história de um soldado que foi convocado a comparecer perante um tribunal, o qual pediu a César que fosse com ele para defendê-lo. César se surpreendeu com o pedido audacioso, mas para demonstrar generosidade, disse ao soldado: enviarei alguém ao seu julgamento para que me substitua. O velho soldado abriu sua túnica, mostrou uma cicatriz que trazia em seu peito e disse: César, quando em um combate dei-me conta de que uma lança ia atravessar meu corpo, não permiti que ninguém me substituísse. Oh, meu irmão, minha irmã, Cristo não enviou ninguém para substituí-lo. Ele deu sua própria vida por nós. Seremos tão ingratos a ponto de negligenciar nossa responsabilidade para com ele? Assim como a figueira não produz frutos para receber méritos, mas produz frutos porque é uma figueira, o cristão não faz o que é bom para pagar a salvação. Cristo já pagou o resgate, e a obediência que Deus espera acontece porque somos novas criaturas nele. Com base nos últimos estudos que fizemos até aqui, a Bíblia apresenta claramente quais são as principais características da igreja verdadeira. São elas: primeira, surgiria como organização após os 1260 anos no deserto, ou seja, depois de 1798, conforme Apocalipse 12, verso 6 e também 14, verso 2. Surgiria do movimento de 1844, de acordo com Daniel 8, 14 a 14. Resultaria do desapontamento ocorrido em 1844, predito em Apocalipse 10, de maneira semelhante ao surgimento da igreja cristã após o desapontamento da cruz. Essa igreja preservaria as verdades apostólicas contidas na Bíblia, tendo a fé em Jesus, como está escrito em Apocalipse 14, 12. Guardaria os 10 mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento sobre o sábado, conforme Apocalipse 12, 14, Êxodo 20. Teria o espírito da profecia, conforme Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Proclamaria também essa igreja verdadeira as 3 mensagens angélicas do tempo do fim, de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12. Seria um movimento universal, levando a mensagem a toda a tribo, nação, língua e povo, segundo o que está registrado em Apocalipse 10, 11. Ensinaria que a salvação é alcançada unicamente pela fé em Cristo, pregando o evangelho eterno, segundo Apocalipse 14, 6 e capítulo 1, verso 5. Apesar do profundo respeito que as pessoas sinceras presentes em todos os grupos religiosos merecem, temos que reconhecer, meu irmão, minha irmã, que a única igreja que cumpre esses 9 pontos que acabei de mencionar é a igreja adventista do 7º dia. E talvez você esteja pensando assim: você diz isso porque é adventista e porque é pastor adventista? Não, eu não digo isso porque sou adventista e porque sou líder dessa igreja. Não é exatamente, é pelo contrário. Eu sou adventista do 7º dia por causa da verdade que a igreja adventista prega e ensina. A verdade deve ser levada ao maior número possível de pessoas, isso eu tenho certeza. Tudo que você ouviu até aqui não deve ficar apenas para você. Leve para outras pessoas, distribua esse material. Ainda existem muitas pessoas sinceras que precisam ouvir
o que a Bíblia tem a dizer. Jesus falou: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um só pastor. João 10,16. Jesus está lhe convidando a fazer parte de sua igreja aqui na terra. Esse é um convite de amor e um enorme privilégio. E o que os que aceitam fazer parte da igreja de Deus devem fazer? Você pergunta. Veja o conselho do apóstolo Pedro. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versos 37 e 38. O batismo é o sinal da aceitação das verdades de Deus em sua vida. É o símbolo do novo nascimento, do começo de uma nova vida. Essa é uma decisão pessoal e que ninguém pode tomar em seu lugar. Jesus entregou-se por você. E agora, o que você fará? Quero, neste momento, orar por você e por essa decisão tão especial. Ore comigo. Senhor, estamos em um ponto crucial na série de estudos sobre o Apocalipse, precisamente a verdade revelada. Já conseguimos identificar a tua igreja neste mundo e agora eu quero entregar esta pessoa que ora comigo nas tuas mãos, pedindo forças para que ela possa fazer o que é certo, abandonar as tradições e viver de acordo com a tua vontade. Precisamos do teu poder na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Deus te abençoe e até o próximo tema. Tchau.